Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá em Tiago, capítulo 1. Continuar a nossa exposição. Tiago, capítulo 1. Quantos irmãos abrem, né? Lá no texto de Eclesiastes que nós lemos, Salomão faz umas perguntinhas aqui no versículo 8. Duas perguntas, na verdade. Vou ler novamente, não precisa de abrir não. Pois, que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Ou o pobre que sabe andar perante os vivos? De certa maneira, Tiago vai tentar responder isso aqui nesse texto que nós leremos. É um texto pequeno, porém cheio de informações preciosas aqui. Eu lerei do versículo 9 até o versículo 11, tá bom? Continuando aí a nossa jornada, né? Começamos aí, essa é a terceira exposição, né? E ainda estamos dentro do mesmo bloco de pensamentos de Tiago, na verdade. Esse bloco de pensamentos termina lá no versículo 15, tá? Só que para não ficar uma pregação muito extensa, né? Aí eu dividi em várias partes, né? Mas sempre trazendo de volta o que nós já vimos dentro desse bloco de pensamentos. A palavra de Deus diz assim, a partir do verso 9. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levantará com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece. Aliás, desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Senhor Deus, eu quero te pedir mais uma vez, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale aos nossos corações através do teu Santo Espírito. A tua palavra é viva, a tua palavra tem poder, a tua palavra é verdade, Senhor. Nós cremos nisso, nós cremos na suficiência da sua palavra revelada e nós queremos essa noite entender um pouco mais aquilo que o Senhor revelou para nós aqui. Portanto, Pai, use esse vaso aqui, perfeito, quebrado, mas restaurado por Jesus Cristo. Então, Pai, ajude também os meus irmãos para que eles possam prestar atenção, desde a criança mais novinha até o mais velho, todos possam aprender aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, como já falei aqui, a epístola de Tiago, ela é uma das epístolas mais práticas do Novo Testamento. A gente já viu que logo no primeiro capítulo ele já falou muitas coisas práticas, falou sobre provação, falou sobre sabedoria, falou sobre buscar a sabedoria com fé, e agora ele fala de algo que é presente nas nossas vidas, riqueza e pobreza. E nós temos aqui nesse texto alguns desafios que nós trataremos aqui. Eu quero falar nessa noite, a respeito deste texto, sobre a transitoriedade das coisas terrenas. Que palavra é essa, né? Transitoriedade. Aí, para casa aí para as crianças e para os adolescentes, escrever essa palavra aí e pesquisar durante a semana alguns sentidos para essa palavra, tá? Um sentido que eu quero já passar para vocês aqui hoje é que esta palavra difícil, né? Ela significa, como o Carlos mesmo já falou aqui na liturgia, que a nossa vida, na verdade, ela é passageira. As coisas terrenas, né? O estilo de vida que nós temos aqui é passageiro. Nós cremos na eternidade. Nós cremos que por mais tempo que nós vivamos aqui, 80, 90, 100 anos, isso é irrisório, muito pequenininho, muito pouquinho perto de toda a eternidade. E quando nós olhamos para essas coisas que o texto está falando aqui, sobre humildade, né, pobreza, ou a própria riqueza, são coisas que dentro dessa pequena caminhada nossa são ainda mais transitórias. Pessoas, às vezes, que nascem ricas, morrem pobres, pessoas que morrem pobres, aliás, nascem pobres e se tornam ricas, pessoas que vão ficar pobres a vida inteira, pessoas que vão ficar ricas a vida inteira, mas e daí?
volto a fazer a pergunta do Salomão. Que vantagem tem nisso tudo? Que vantagem tem o rico ser rico ou o pobre ser pobre e saber viver de acordo com a pobreza dele? Tiago, de uma maneira muito prática, vai trazer essa mensagem para todos, porque quando ele fala de pobres e ricos, na verdade ele está incluindo todo mundo. Por quê? Porque mesmo que eu não seja o mais pobre de todos, e muito menos, né, o mais rico de todos, eu estou aí no meio. Estou aí no meio. Estou dentro desse espectro de pessoas. E naquela época, irmãos, pobreza e riqueza eram ainda mais ressaltadas na sociedade. Hoje nós temos algumas classes, né? A gente fala assim, classe média baixa, classe média alta, a gente vai fazendo esse jogo de cintura. Naquela época, o que era comum é ter o pessoal muito, 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 muito rico e o pessoal muito, 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 muito pobre. Não tinha um meio termo. E quando a igreja de Cristo surgiu, essas pessoas começaram a conviver. E, obviamente, e eventualmente, né, alguma desavença, algum desgaste pode ter havido nesse tempo aí. Não sei se é o caso aqui dos irmãos que Tiago está escrevendo, né, porque ele não deixa claro. Só que é um assunto que ele se preocupou. E tanto é que ele coloca esse assunto aqui. Como eu disse, irmãos, esse texto tem 3 versículos. E é um texto que aparentemente é um texto fácil, né? Mas sempre que a gente está preparando o sermão, eu pelo menos tenho esse costume. Eu tento ir no texto original, e obviamente com algumas ferramentas, a gente consegue fazer a nossa tradução, né? Tradução Pedro, né? A revista Almeida, não. Depois a gente compara essa tradução com as outras traduções. Normalmente, irmãos, as traduções elas são muito parecidas. Muda uma palavra ou outra, uma palavra que não é tão usada mais hoje em dia, ela coloca uma palavra, um sinônimo, né, que é mais usado, mas normalmente as traduções são bem parecidas. Nesse texto aqui, irmãos, era basicamente assim, cada tradução, ela traduziu de um jeito esse texto. Nós temos aqui alguns desafios importantes ao texto. Por exemplo, no versículo 9, o nosso texto fala assim, o irmão, porém, de condição humilde. A nossa tradução, por exemplo, fala humilde. Tem tradução que fala assim, um irmão de condição modesta. Você fala assim, Pedro, mas está falando a mesma coisa. De certa maneira sim, mas de certa maneira não, porque humildade também significa outras coisas, né? Quando você fala de uma vida modesta, você está agora restringindo um pouquinho o que o autor está querendo dizer. Tem outras traduções que traduzem mesmo como pobre, uma pessoa pobre. Tem outros, inclusive a tradução que Calvino usa, que é a tradução Vulgata, né, que é a tradução latina da Bíblia, ele traduz como o irmão de espírito abatido. Estudando muito, né, a gente vai ver que daqui a pouco eu vou dar a minha tradução aqui, literal, desse texto aqui. Mas a gente vê que está dentro do mesmo grupo semântico aqui de palavras, né? A gente pode extrapolar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas daqui a pouquinho eu vou dizer aqui o que eu estudei a respeito desse texto aqui. No versículo 9 também, termina dizendo assim, glorie-se na sua dignidade. A nossa versão está assim, né? Tem algumas versões que falam assim, glorie-se em ser exaltado. Glorie-se na sua dignidade, como está na nossa. Tem uma outra tradução que fala assim, glorie-se em sua elevação. O modesto glorie-se na sua elevação. Versículo 10, por exemplo, está assim, e o rico, aí é rico mesmo. Em todas as traduções, é rico mesmo. Tá? E a palavrinha lá no original realmente é uma pessoa de posses mesmo, literalmente falando. Na sua insignificância, na nossa Bíblia está assim, né? Na sua insignificância. Ou seja, o rico ele tem que se gloriar também. Mas em quê? Na sua riqueza? No seu status? Não. Na nossa tradução está escrito na sua insignificância. Em outras traduções está escrito assim, em seu rebaixamento, em ser humilhado. Né? Então, são palavras, como eu falei, dão um pouquinho de diferença aqui na interpretação, mas ainda estão caminhando no mesmo caminho. E no final aqui do versículo 11, fala que essa flor se murchará, né? Assim também o rico murchará em seus caminhos, que está na nossa tradução. Tem outra que fala em seus empreendimentos e outra que fala assim, em suas riquezas. O rico murchará em suas riquezas. Bom, fazendo meus estudos, preparando e fazendo a minha tradução, né? Eu vou ficar com essa tradução mais literal do texto que eu fiz aqui. É o seguinte, olha só. Glorie-se o irmão modesto em sua elevação, mas o rico em ser ele humilhado,
pois ele passará como a flor da relva, porque ao se elevar o sol com seu forte calor, seca-se a relva, cai a sua flor, a sua bela aparência perece. Assim também o rico murchará em meio aos seus empreendimentos. Essa é a versão que eu creio que tem mais a ver com a literalidade das palavras que estão no grego. Tá? Então, eu usei aqui a tradução como modesto, ao invés de simplesmente humilde. Eu usei a tradução como uma pessoa que está sendo elevada, ao invés de simplesmente como um texto falando na sua dignidade, né? Porque isso aqui pode ficar meio dúbio, né? Será então que a pessoa tem dignidade nela mesma o suficiente para ganhar o favor de Deus, né? Mas quando nós olhamos para o texto, inclusive, é um verbo que está na voz passiva, né? Alguém que está sofrendo alguma ação. Por isso que eu preferi essa tradução, em sua elevação. A pessoa está sendo elevada. Não é ela mesma que está se elevando, não é ela mesma que tem uma dignidade para cobrar alguma coisa, mas ela está sendo elevada. Mas o rico, eu usei então a tradução, em ser ele humilhado. Nós veremos que a humilhação, irmãos, ela faz parte da caminhada cristã. Nós veremos isso aqui hoje. E lá no finalzinho eu preferi a palavrinha empreendimentos, né? Porque eu creio que o texto está falando exatamente de uma pessoa rica, né? E que vive em busca de mais riquezas. E quando nós olhamos para esse tipo de pessoa, ela não é uma pessoa sábia, não é uma pessoa que vai, de fato, encontrar a felicidade nessas coisas. Por que eu, então, preferi essa tradução? Porque esse texto que nós lemos, ele está entre duas passagens que falam, né? No versículo 2 a 4 nós já lemos, inclusive, nós já tratamos aqui. E no versículo 12 a 15, que nós vamos tratar ainda na próxima semana, se Deus quiser, esses dois versos falam sobre provação. Por isso que eu disse, né? O texto ele começa lá falando sobre provação, e esse bloco de ideias termina no versículo 15, quando ele fala novamente sobre provação. Então, o nosso texto está aí no meio. Ou seja, ele tem que ter a ver com provação. Ele está aí no meio dessa ideia. E ele também, está logo em seguida aquela exortação de Tiago falando assim, olha, irmãos, busquem sabedoria. Busquem sabedoria. E quando nós falamos sobre sabedoria ou provação, riquezas e pobreza tem tudo a ver com isso, né? Porque se tem alguma coisa que nós costumamos relacionar com provação, é a nossa condição financeira. Nós, normalmente, né, não estamos contentes com aquilo que nós temos e queremos mais. E nós, muitas vezes, murmuramos, a gente entra por um caminho, às vezes, perigoso em relação a isso. E a gente começa a mirar pessoas, e a gente até tratou isso lá na nossa classe sobre idolatria, né? Quando nós vivemos num ciclo social, geralmente existem pessoas que são mais pobres do que nós e pessoas que são mais ricas do que nós, né? Mas normalmente nós miramos em quem? Para comparar com os mais ricos, ou não é verdade? Então é um problema também que nós devemos lidar com ele. Mas será que de fato provações têm a ver com isso especificamente? Com o fato de eu ser pobre? Com o fato de eu ter uma vida modesta? Será que tem a ver com isso? Ou quando a gente fala de sabedoria, por exemplo, uma pessoa rica, será que ela de fato tem sabedoria em desfrutar da sua riqueza? Porque não é problema ela ser rica. Dinheiro não é o problema. Mas o problema está no coração do ser humano. O que ele faz com essa riqueza? O que ele faz para adquirir essa riqueza? Será que ele é uma pessoa voluntariosa? Será que ele é uma pessoa que de fato usa a sua riqueza para fazer o bem para as pessoas? Ou será que ele só quer mais, mais, mais e mais? Foi isso que Salomão, né, constatou lá em Eclesiastes. Há um problema debaixo do sol, né? O rico que ajunta e não desfruta da sua riqueza. E isso é vaidade. Ele chega a essa conclusão. Então, o nosso texto está falando sobre áreas da nossa vida, né, que nós carecemos de muita sabedoria, mesmo em momentos de provação ou não, que é em relação à nossa situação financeira. Ou uma pessoa que tem uma vida modesta, uma vida regrada mesmo, por causa até de circunstâncias financeiras, ou até uma pessoa que vive na abundância de recursos. Como que nós devemos lidar com isso? E Tiago vai trabalhar com isso de uma maneira muito direta, tá bom? E a primeira maneira, eu dividi aqui o texto em duas partes, para ficar mais didático. A primeira maneira está aí no versículo 9. Nós vemos nesse versículo 9 a transitoriedade da pobreza. Lembra que o tema do nosso sermão é a transitoriedade das coisas terrenas, né? Especificamente em quê? Versículo 9, né? Na pobreza, versículo 10 e 11, na riqueza. Então,
como já falei, muitos crentes ao longo da história foram, né, e ainda são provados por sua modesta condição de vida. O problema é que muitos desses crentes se entregam à amargura, se entregam à murmuração, se entregam à maledicência, se entregam a comparações injustas com outras pessoas. E muitas vezes nós nos pegamos pensando, mas fulano tem tanto, eu não tenho nada. E a gente tem muita dificuldade, irmãos, de fazer aquilo que Paulo fala, né, de alegrar com aqueles que se alegram, né? Quando o irmão recebe uma bênção ali, a gente até tem certa facilidade em chorar com os que choram, né? Porque quando a gente está chorando com os que choram, mesmo sem pensar, a gente está ali, ó, eu estou aqui num estado superior, né? Eu estou aqui consolando, mas eu estou aqui e a pessoa está aqui. Agora, no contrário, nós temos dificuldade. Isso tem a ver com a nossa falta de compreensão a respeito do aspecto financeiro da nossa vida mesmo. Porque se o aspecto financeiro da nossa vida for um fim em si mesmo, de fato nós nunca estaremos satisfeitos. Seja você pobre, seja você rico, você nunca vai estar satisfeito com o seu estado financeiro. Por quê? Porque se você for pobre, uma pessoa de condição modesta, você sempre vai querer mais. Você vai querer uma televisão melhor, você vai querer comprar um carro, você vai querer ter uma casa melhor, você vai querer fazer viagens melhores, você vai querer ter isso, aquilo, outro que você não tem hoje. Mas também quando você é rico, o outro aspecto disso, né? Você às vezes vive em busca da sua riqueza, você perde a sua segurança em prol da riqueza, você perde até a vontade de sair na rua com medo de acontecer alguma coisa por causa da sua riqueza, você perde noites trabalhando por causa da sua riqueza, você entrega a sua família para os outros por causa da sua riqueza, por causa do seu trabalho, por causa dos ídolos que vão sendo formados no nosso coração. Então, nós temos que saber lidar com situações financeiras da nossa vida. É interessante notar que nesse texto ele não nega a condição humilde do crente, né? A teologia da prosperidade, ela defende que o crente ele não pode passar por problemas, ele não pode passar por aflições financeiras, porque afinal de contas nós somos filhos do rei do universo. Como assim eu sou o filho do rei do universo e vou passar problema financeiro? Mas perceba que o texto ele não está falando que a condição humilde é algo que o crente tem que amarrar e jogar fora, né, da vida dele. Percebe que o texto está lidando com isso como algo normal enquanto estamos nessa existência transitória. Infelizmente, irmãos, essas desigualdades que geram, né, tanta opressão e tanta mazela mesmo na sociedade, é fruto do pecado. Nós nunca vamos encontrar um sistema financeiro onde todos esses problemas serão resolvidos. Quem busca esse tipo de solução em soluções filosóficas, soluções políticas e por aí vai, está buscando a solução no lugar errado. Infelizmente, isso é algo inerente à raça humana caída. E tem até um autor que, comentando esse texto, ele diz que a realidade não é mudada pela via revolucionária. Infelizmente, tem muito crente entrando por essa via revolucionária com essa falsa dicotomia da luta de classes. Irmãos, o crente não tem que entrar por esse caminho. O crente tem que olhar para Cristo como solução dos nossos problemas. É claro que se tem alguma pessoa passando fome, nós vamos ajudar essa pessoa. Se tem alguém do nosso lado precisando de um dinheiro para pagar uma conta na sua casa que está atrasada, nós vamos ajudar. Mas o problema é que muitas pessoas acham que isso é redimir a alma da pessoa. E no nosso meio reformado, inclusive, existe a fadada teologia da missão integral que prega exatamente isso. Nós temos que lutar contra isso, irmãos. Nós temos que lutar contra isso. E, como igreja, sim, devemos cuidar das pessoas. Gálatas fala isso, né? Lá em Gálatas capítulo 6, versículo 10. Façam bem a todos, especialmente os da família da fé. Eu não estou pregando aqui uma inércia em relação aos problemas sociais. Não é isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando que a nossa salvação, a nossa redenção, a nossa felicidade, o nosso gozo pleno não está nesse tal de luta de classes. Por isso que o autor diz, a realidade, qual a realidade? É essa que eu falei. Situações humildes, elas continuarão existindo. Essa é a realidade, esse é um fato. E eu não tenho como fazer nada para mudar isso. E ele diz que a realidade não é mudada pela via revolucionária. Sabe por quê? A história nos mostra. A via revolucionária só gera
outros tipos de opressão, outros tipos de desigualdade e outras pessoas que se tornam pobres do dia para a noite, enquanto outras se tornam ricas. Mas a única coisa que muda é o bastão de quem está no poder, né? Mas os problemas continuam os mesmos. Nós temos que olhar, irmãos, ao contrário de tudo isso, nós temos que olhar para Cristo Jesus. O irmão modesto, o texto diz, né, que ele tem que se gloriar, na nossa tradução, na sua dignidade. E eu preferi a tradução em ser exaltado, porque nós temos que olhar exatamente para Cristo. Como assim nós somos elevados? Como assim nós somos exaltados? Quer coisa melhor do que ser adotada pelo Deus do universo? Nós somos adotados em Cristo Jesus. Isso é uma exaltação que nós não conseguimos mensurar a importância disso. E como eu disse, a nossa vida aqui ela é transitória e passageira. Mas a vida eterna que ganhamos de graça, como nós cantamos aqui na canção agora há pouco, isso sim é sermos elevados da maneira correta, da maneira plena. O nosso Senhor e Salvador, como diz lá em Mateus capítulo 8, não tinha um lugar sequer para repousar a sua cabeça. Ele era um carpinteiro. E alguns até tentando distorcer, falando não, que a carpintaria era uma profissão muito chique da época, que não sei o quê. Comece a estudar o mundo antigo para você ver se essa era uma profissão, entre aspas aqui, tá, irmãos? Entenda o que eu vou dizer, digna. Não, a sociedade era apenas mais um trabalhador braçal. Esse era o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando ele então começou o seu ministério, o texto lá de Mateus diz que ele não tinha um lugar sequer para repousar a sua cabeça. E lá em 2 Coríntios 8, versículo 9, diz que Jesus, olha só, versículo 9, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, olha só, e tem tudo a ver com o texto de Filipenses que nós lemos aqui, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Olha que texto bonito. Jesus Cristo, na sua máxima dignidade, ao lado de Deus Pai, à destra, né, controlando todas as coisas, se desfez disso tudo. Como no texto de Filipenses diz, e se tornou humilde como um de nós. Se rebaixou, se fez pobre, como nesse texto que eu acabei de ler. Sabe por quê? Para que nós nos tornássemos ricos. E ricos aqui é financeiramente? Não. Nós temos agora a melhor herança que nós podemos ter. Como Pedro diz, a herança incorruptível, a herança sem mácula e imarcessível, ou seja, uma herança que ninguém consegue roubar de você. Valores financeiros vão e vêm. Quem é mais antigo aí vai lembrar da época do Collor, né? Que as pessoas acordaram um dia, dormiram com dinheiro na conta e no outro dia acordaram pobres. Porque ele simplesmente pegou o dinheiro. Você pode falar assim, você pode olhar para sua conta bancária e falar assim, não, eu tenho dinheiro aí para bancar o meu próximo mês. Quem te garante isso? Quem te garante isso? Agora, uma coisa que você pode ter certeza é que o seu galardão, a sua herança, essa sim, está garantida por Cristo Jesus ali na cruz. Essa ninguém tira de você. Portanto, irmãos, nós temos motivos de sobra para nos gloriar naquilo que Cristo fez por nós. Não estou dizendo aqui que todo mundo tem que gostar agora de ser pobre, né? Todo mundo aqui vai virar franciscano, colocar aquelas roupas, né? Aqueles sacos marrons, andar pela cidade descalço, rapar a cabeça. Não é isso que eu estou dizendo aqui. É claro que nós podemos trabalhar, podemos querer progredir na vida. Não tem problema nenhum nisso. Agora, nós temos que lembrar de uma coisa. A nossa alegria, o nosso contentamento não está nessas coisas. Por isso que o texto diz, a pessoa de condição modesta, glorie-se em quê? Em ser exaltado. Exaltado por quem? Cristo Jesus. Porque ele se fez humilde, ele se fez pobre para que nós fôssemos elevados à condição de filhos de Deus. Este é o motivo maior para nós nos gloriarmos. Segundo lugar, versículo 10 e 11, a transitoriedade da riqueza. O texto nos mostra que os ricos, eles são chamados a se despir de toda prepotência e arrogância que as riquezas podem
trazer a eles. E, de fato, riquezas e posses podem trazer isso, né? Nós vemos, às vezes, noticiários aí de ricos fazendo coisas com pessoas mais humildes que são totalmente desumanas. Pelo simples fato dele achar que ele tem mais dinheiro, mais posse, ele destrata um ser humano que é criado à imagem e semelhança de Deus. Tiago está ensinando para ele que tudo isso é insignificante. Tudo isso não tem valor nenhum diante de Deus. E a gente tem que lembrar que naquela cultura, como eu falei, né, existiam os pobres e existiam os muito ricos. E esses muito ricos, irmãos, normalmente eram pessoas com muitas posses, pessoas de famílias que eram muito influentes, né, pessoas que tinham certa aceitação na sociedade daquilo que elas falavam, normalmente era aceito. E Tiago está virando para essas pessoas e fala assim, olha, irmãos, nada disso importa. Não importa se você tem posses, não importa se você tem servos, não importa se você tem a última palavra nas decisões da sua cidade, não importa se a sua família manda em um determinado local, não importa. Tudo isso é insignificante diante daquilo que Deus fez por você. Então, o rico, ele é chamado a se despir desta vida que busca só riqueza, riqueza, riqueza como um fim em si mesmo. O estilo de vida humilde deve ser o estilo de vida de qualquer crente. E, irmãos, uma pessoa rica, ela sim pode ter um estilo de vida humilde. Pode ter. Eu conheço pessoas que são ricas e que têm um estilo de vida humilde. Convivem com qualquer pessoa, elas vão em qualquer lugar, elas amam as pessoas, amam estar perto de pessoas. Então, o que ele está falando aqui não é simplesmente só do aspecto monetário, né? Olha, vocês que são ricos, abram mão das suas riquezas e passem a ter uma vida modesta. Não é isso que o texto está falando aqui. Não é isso que o texto está falando aqui. E você não vai encontrar nenhuma passagem da Bíblia que está falando para a pessoa fazer isso. Porque, como eu falei, a riqueza não é o problema em si, mas é como que a pessoa vive diante desta riqueza. E a pessoa tem que viver humilde. Por isso que a tradução que eu preferi foi: o rico deve gloriar-se em quê? Em ser humilhado. Em ser humilhado. Por quê? Nós lemos aqui na liturgia, e eu quero ler agora lá em Mateus, né, o comecinho do Sermão do Monte. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, se o rico não se humilhar diante de Deus, se o rico não entender que a sua riqueza não aproxima nem um centímetro ele de Deus, ele não fará parte do reino dos céus. Não fará parte. Jesus está nos ensinando isso. Antes de começarmos a nossa caminhada cristã, por isso que, inclusive, este é a primeira bem-aventurança, né? Antes de começarmos qualquer tipo de caminhada, nós temos que entender que a nossa caminhada começa se humilhando aos pés da cruz. E se nós não estivermos prontos para nos humilharmos aos pés da cruz, entendermos que nós não somos nada, que nós não somos melhores do que ninguém, que nós não podemos, nós não temos aquela opção de não perdoar o irmão. Se nós não entendermos isso, nós não estamos prontos a começar a nossa caminhada cristã. Mesmo que a pessoa seja a pessoa mais rica do mundo. O rico deve entender que as suas riquezas, seus investimentos, seus empreendimentos não representam nada. Sabe por quê, irmãos? Jesus diz de uma maneira muito clara, lá em Lucas, capítulo 12, versículo 20. Ele diz assim: mas Deus lhes disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Louco, essa noite Deus vai ter um encontro com você. E a sua riqueza? Vai ficar para quem? Volto lá para Eclesiastes. Há um problema debaixo do sol. Pessoa que vive para a sua riqueza, morre e não desfruta dessa sua riqueza. Não usa essa sua riqueza. Lembra do contexto? Com sabedoria. Irmãos, nós temos que entender isso, que o rico também deve gloriar-se. Gloriar-se em quê? Não em ser elevado, porque ele também será elevado ao status, né, de filho de Deus. Mas o texto aqui está dizendo que ele tem que gloriar-se em ter uma vida tranquila,
humilde e vivida diante de Deus. Sabe por quê? Porque o que foge disso, como o texto diz, é apenas uma aparência que perece. O texto diz isso aqui. O texto diz, no versículo 11, que a sua formosura, desaparece a formosura do seu aspecto. Ou seja, uma aparência se esvai com o tempo. Uma aparência que perece. Essa é a vida do rico, sem, de fato, ele se humilhar diante de Deus. Então, irmãos, terminando, o texto é muito claro ao mostrar que tanto a pobreza quanto a riqueza, uma vida modesta, uma vida de abundância, são coisas passageiras, são coisas transitórias, e nós temos que nos gloriar em algo maior do que isso. A transitoriedade da vida, ela está muito clara nesse texto, mostrando que a gente não tem que correr atrás dessas coisas enquanto vivemos aqui. Existem coisas mais importantes nessa vida do que ficarmos apenas nos preocupando com a nossa pobreza ou com a nossa riqueza. E aí, de uma maneira prática, né? Para a gente terminar. Como, então, uma perguntinha para a gente pensar, né? Como o irmão humilde pode gloriar-se em sua exaltação? Calvino responde essa pergunta. Ele diz o seguinte: se ele, falando aqui do irmão humilde, né? Se ele é aceito por Deus, então tem suficiente consolação exclusivamente em sua adoção, de modo que não se afligirá indevidamente por um estado de vida menos próspero. O irmão que de fato entendeu o que significa a sua adoção em Cristo Jesus, ele não está preocupado se ele está comendo arroz e feijão todo dia. Ah, mas eu queria tanto uma picanhazinha ali. Deus nos prometeu que aquilo que era essencial, Ele nos daria. E o salmista diz que ele nunca viu o Filho do Senhor passar por necessidades. Davi diz isso. Agora, às vezes nós não nos contentamos com o necessário, né? Nós queremos mais e mais. E Calvino está comentando sobre esse texto, é que o crente já tem a alegria máxima de ser filho de Deus, de se tornar filho de Deus. E é interessante, só um parênteses aqui que eu me esqueci de falar no começo, o texto está tratando de irmãos. Irmãos. Olha só, o irmão, porém, sabe por que esse aspecto é importante, irmãos? Porque esta fala nos ouvidos de alguém que não teme a Deus não fará sentido nenhum. Essa fala nos ouvidos de alguém que não serve a Deus e não entende os propósitos de Deus para a sua vida, não vai entender que, de fato, a nossa vida não está firmada nessas coisas. Sabe por quê? Porque é isso que o mundo coloca sobre as nossas cabeças. É isso que a gente escuta o tempo todo. É isso que a gente escuta na escola. Né? Você tem que estudar para você ter uma boa profissão e ter o quê? Dinheiro. Não é verdade? E aí a gente esquece de colocar numa escola que vai ensinar princípios, a gente esquece de acompanhar a vida acadêmica do nosso filho. Por quê? A gente só quer cobrar, porque lá na frente a gente tem que escolher uma boa profissão e ser rico, ter dinheiro. Não é verdade? Muitos pais, quando têm os seus filhos, eles sonham, meu filho tem que ser médico, né? Meu filho tem que ser isso, tem que ser aquilo outro, tem que ser policial, tem que ser advogado, tem que ser... Dificilmente a gente fala assim, eu gostaria tanto que meu filho fosse um missionário e que mesmo que ele passasse necessidades, ele fosse um servo do Senhor lá no campo. Dificilmente, né? Ou então para coisas até não ligado à religião, né? A gente não sonha, às vezes, profissões que não têm tanto destaque, né, para os nossos filhos. Nós esquecemos que tudo isso está nas mãos do Senhor. Tudo isso está nas mãos do Senhor. E o rico, irmãos? Como que o rico deve se gloriar? Eu vou citar aqui o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 3. Paulo diz assim: digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Como que o rico deve gloriar-se? Tendo uma vida modesta, uma vida humilde, mesmo sendo rico, mesmo tendo muito dinheiro.
mas um rico que ajuda as pessoas, um rico que coloca o seu dinheiro a serviço do reino, um rico que ajuda pessoas comprando cesta básica, pagando uma conta para ela, pessoas que têm empresa, por exemplo, né? Dando oportunidade para outros, sempre pensando no outro. Paulo, inclusive, ele cita lá em Tessalonicenses, né, que os irmãos deveriam trabalhar para ter dinheiro para poder acudir ao necessitado. E às vezes, nas nossas listas de prioridade, acudir ao necessitado está lá por último, né? Se está lá, né? Às vezes nem está lá na nossa lista, né? De afazeres com o nosso dinheiro. Quantos de nós aqui, por exemplo, reserva uma porcentagem do nosso salário para ajudar as pessoas? O rico deve gloriar-se nessas coisas. O rico deve gloriar-se na graça de Cristo, para que ele possa conseguir de fato viver essa vida humilde diante de Deus. Porque sem isso, irmãos, como eu disse, é apenas uma aparência que perece. Tiago cita, e eu quero ler esse texto aqui para a gente poder avançar aqui, Isaías, capítulo 40. E eu quero ler esse texto, irmãos, porque neste texto de Isaías 40, ele termina com algo maravilhoso, com algo que aponta para algo maior do que esta realidade. Isaías 40, a partir do versículo 6. Olha como que, pelo menos no comecinho, é quase literal o que Tiago diz, né? A partir do verso 6, Isaías 40, versículo 6. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda carne é erva, e toda sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nela o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Tiago aplicou essa palavra de Isaías para os ricos. Mas aí o texto não para aqui. Olha o que o versículo 9 em diante diz. Tu, ó Sião, que anuncia boas novas sobre ao monte alto, tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus, eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele, diante dele a sua recompensa. Como pastor, Jesus Cristo é o nosso pastor. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Quer consolo melhor do que esse? Quer um motivo maior do que esse para se gloriar? Não na vida modesta, batendo no peito, olha só como eu tenho uma vida humilde, né? Como eu sou humilde. Ou então rico, como eu sou rico. Como eu posso comprar as coisas? Como eu posso desfrutar da minha riqueza? Não nisso, mas na mensagem maravilhosa que existe um pastor que pastoreia, que apacenta as suas ovelhas. E esse pastor é Jesus Cristo. Ah, irmão, se nós vivermos dessa maneira, nós poderemos dizer assim como o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Pela graça de Deus, eu sou pobre. Não é isso que está dizendo aqui. Pela graça de Deus, eu sou rico. Não é isso que está dizendo aqui. Pela graça de Deus, estou o que sou. E essa fala é de alguém que está contente com a vida que ele tem. Que essa possa ser a nossa fala, irmãos, depois desse sermão de hoje. Amém?